Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não. Inicia agora, aqui pela Rádio Repórter, o programa Sindicato Itinerante. Notícias, entrevistas e informações de interesse dos servidores públicos municipais. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Não é sobre ter o melhor presidente para esse lugar. É sobre encontrar um político honesto que eu possa votar. É sobre eleger alguém que se preocupe com nossa nação. É sobre ter leis que não escravizem o cidadão. É pintar a bandeira na cara, ir pra rua é poder ter orgulho do nosso país. Lutar pelos nossos direitos, pra depois poder bater no peito e dizer eu também fiz. Não é sobre como ver o que acontece e não fazer nada. Não é achar graça da própria desgraça e ainda dar risada. É sobre cobrar de quem está eleito a nos representar. Estar sempre atento e nunca deixar de fiscalizar. Segura a tua bandeira, vem pra rua, vamos gritar forte, fazer-nos ouvir. Boa tarde Ronei. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Repórter de Juí, nossos sócios. Sindicato Itinerante chega até seus lares com uma missão. Todos os trabalhadores deste município que estão nos escutando, hoje em nome de vocês e em nome de nossos antepassados que conquistaram o direito à liberdade, à livre expressão de opinião, a luta de vocês não foi em vão. O sangue que derramaram não pode ser esquecido por essa nação. Hoje, em nome dos que lutaram para libertar os nossos negros da escravidão, eu falo. Eles libertaram milhares e teriam libertado mais se eles soubessem que eram escravos. Estamos nas mãos, mais uma vez, dos senhores detentores do poder e não podemos nos omitir e dizer que tem que acontecer. Querem e podem fazer de nós escravos da imposição. Não podemos e não devemos deixar que vendam nossa nação. Ouçam hoje o que essa humilde cidadã tem a vos falar. Acorrentados. Acorrentados estamos ao poder, funcionários públicos, municipais, estaduais e federais. Acorrentados estamos ao poder e a cada novo ano nossos direitos estamos a perder. E não falo aqui só para funcionários públicos, mas falo para todos os trabalhadores. Acorrentados estamos ao poder, o tempo urge, as horas vão e aflito está nosso coração. O que mais falta acontecer será mera falta de vontade ou satisfação? Que continuamos acorrentados ao poder? Acorrentados ao poder estamos, mas tem sim o que fazer. Se unidos e fortalecidos dermos as mãos, mudaremos a situação. Servidor público de um lado está o gestor e do outro está você. Lutando junto é que faremos um modelo novo de gestão. Acorrentados estamos e vamos fazer um futuro melhor para mim e para você. A corrente de união, de respeito, de amor entre irmãos e colegas de profissão. Acorrentados estamos ao poder e a corrente usamos para o bem. Basta o poder entender que o diálogo ainda é a melhor solução, a melhor forma de se entender. Basta ambos os lados querer. Acorrentados estamos em união contra as forças do poder, lutando contra a opressão,
faremos com nossas mãos no ano de eleição? O que o governo que queremos, livre da corrupção, da ganância e exploração, nasce com as correntes do bem que une cidadão e servidor público, uma nova nação. Venha conosco, estamos articulando dia 5, dia 6, que comece dia 4, que comece dia 1º de dezembro, um grande movimento de novamente parar esta nação e mostrar para os nossos governantes de que o povo ainda manda neste país. Queremos agora ficar por dentro das leis, escutando o que a assessora jurídica, a doutora Vânia de Moraes, nos tem para dizer. Boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde Annelise, boa tarde Ronei. O tema jurídico de hoje é um assunto pouco conhecido, mas muito praticado no dia a dia contra o trabalhador, que é a chamada prática antissindical. E o que é a prática antissindical? Tenho aqui 2 conceitos de juristas sobre esse tema. E o primeiro é da jurista e professora já falecida, Alice Monteiro de Barros, que diz que atos antissindicais são aqueles que prejudicam indevidamente um titular de direitos sindicais no exercício da atividade sindical ou por causa deste, ou aqueles atos mediante os quais lhes são negados injustificadamente as facilidades ou prerrogativas necessárias ao normal desempenho da ação coletiva. Já o jurista Sérgio Pinto Martins leciona que são atos antissindicais a não contratação do trabalhador por ser sindicalizado, a despedida, a suspensão, a aplicação injusta de outras sanções disciplinares, as transferências, as alterações de tarefas ou horários, os rebaixamentos, a inclusão de listas negras ou index, a redução de remunerações, a aposentadoria obrigatória. Da leitura destes conceitos, podemos destacar algumas condutas consideradas antissindicais, que seriam estas: impedir ou dificultar o direito de greve, impedir ou dificultar o direito à sindicalização, sindicato dos empregados e patronais unindo-se para ferir direitos dos trabalhadores, demissão, transferência do local de trabalho ou qualquer outra forma que dificulte ou impeça o dirigente ao exercício de sua função sindical. Em outra oportunidade, já havíamos discutido aqui que é o tema da livre associação sindical por parte do trabalhador, sendo esse um direito constitucional. E no Brasil, além da Constituição preservar esse direito da livre associação, a Convenção 98 da OIT, Organização Internacional do Trabalho, também garante esse direito, uma vez que esta convenção disciplina a aplicação dos princípios do direito de sindicalização e de negociação coletiva. Essa convenção foi referendada no Brasil pelo Decreto Legislativo número 49 de 1952. Portanto, é uma convenção que pode ser aplicada no Brasil. O artigo 1º do decreto diz que, artigo 1º, os trabalhadores deverão gozar de proteção adequada contra quaisquer atos atentatórios à liberdade sindical em matéria de emprego. Tal proteção deverá particularmente aplicar-se a atos destinados a: letra A, subordinar o emprego de um trabalhador à condição de não se filiar a um sindicato ou de deixar de fazer parte de um sindicato. Letra B, dispensar um trabalhador ou prejudicá-lo por qualquer modo em virtude de sua filiação ao sindicato ou de sua participação em atividades sindicais, fora as horas de trabalho ou com o consentimento do empregador durante as mesmas horas. Portanto, nenhum trabalhador pode sofrer penalidade por lutar por seus direitos de forma justa. Um bom sábado a todos. Muito boa tarde, Annelise, boa tarde aos colegas. Eu quero quebrar um pouquinho o protocolo daquilo que a gente tinha planejado e quero compartilhar com os colegas aqui a minha indignação. Tá? Então, como representante do SSPMI, fui eleito como delegado municipal na Conferência da Vigilância em Saúde. Na conferência, fui eleito como delegado estadual e pela macro-regional missioneira, fui eleito para delegado nacional.
A primeira Conferência Nacional de Vigilância em Saúde, que estava prevista para ser organizada no dia 28 de novembro até o dia 1º de dezembro e que trataria temas de suma importância relativos à vigilância, fiscalização e principalmente à promoção da saúde, estava previsto para ser organizado em Brasília. Ontem nós recebemos, então, uma nota dizendo que ela está adiada e que só vai ocorrer em 2018. A justificativa frajuta, a desfalsatez com a qual se diz que essa conferência, que depois que todos os estados organizaram as conferências livres, as conferências municipais, investiram recursos públicos, eles então adiam, dizendo que há um impedimento jurídico aí, porque uma das empresas que perdeu a licitação teria entrado juridicamente contra o resultado da licitação de alguma coisa que eles contrataram lá. Mas na prática, a gente sabe o momento que estamos vivendo e a gente sabe que eles têm medo do povo em Brasília. Então é um duplo golpe, tá? É um golpe contra a democracia, um golpe contra o SUS, porque as pessoas, as lideranças deixam de dialogar, de aproveitar essa oportunidade para dialogar nesse momento sobre o SUS que queremos, um SUS público e um SUS de qualidade, e é um golpe contra o controle social, que é um órgão, uma entidade autônoma, né, um organismo autônomo da sociedade, representativo e que tem por objetivo fiscalizar o poder executivo, o poder legislativo e também contribuir com soluções, com proposições. Então eles, às vésperas, tem delegações de lugares mais longínquos que já estão se dirigindo para Brasília. Tem dinheiro que já foi investido dos municípios e dos estados. E às vésperas eles adiam esta conferência baseados numa justificativa frajuta. Mas na verdade é medo do povo. Por isso que eu até teria outras coisas para falar, mas eu pulei e vim para esse tema para dizer da importância do ato que vai ocorrer no dia 5, a greve geral. Isso porque na segunda-feira próxima, o Conselho Estadual de Saúde estará reunido em Porto Alegre e há um diálogo forte com os Conselhos Estaduais de Saúde dos outros estados, tá? Para que talvez, inclusive, venha a ocorrer um movimento dos conselheiros de saúde e das lideranças da área de saúde e do controle social até antes do dia 5. Mas as centrais sindicais estão convocando a todos os trabalhadores para o dia 5 um grande ato em defesa da democracia. Ao longo do programa de hoje a gente vai falar um pouquinho da deforma da Previdência, da deforma trabalhista e vamos ver o prejuízo que isso vai causar para os trabalhadores. Esse é um momento que só a união, só unidos, de mãos dadas, é que nós vamos conseguir vencer o poder que deu um golpe nesse país e que hoje está, então, atropelando toda a população. E para a gente começar esse diálogo, para a gente começar a raciocinar um pouquinho disso, eu vou chamar o bloco musical, porque como tu diz, Annelise, não podemos deixar também de avisar e não podemos pensar que as benesses do poder existem apenas lá em Brasília, junto com os deputados. Vivemos uma era onde só se trabalha para o bem, para si próprio, e esquece-se da população.
bem próximo a nós, as coisas acontecem já devido ao congelamento dos gastos no setor de saúde, no setor de educação. Vivemos um caos, existem pessoas morrendo nas filas dos hospitais, e essa semana, pasmem, chegou a nós um projeto de lei de terceirização, de contratação de táxi. Fala um pouco para nós sobre isso, Ronei. Eu tenho dito, Anne, eu tenho dito isso com firmeza, que Ijuí não é Brasília. E esse é o recado que a gente tem que dar para os nossos políticos, em especial para quem quer trazer a cartilha do PMDB para Ijuí. Ijuí não é Brasília, senhores. Essa folia, essas bobagens de terceirização, aqui não. Enquanto esse grupo estiver aqui não vai acontecer, tá? E o vereador Ricardo Adame, do PMDB, então apresentou um projeto na Câmara de Vereadores, aonde ele quer, pasmem vocês, eu vou ler o artigo 1º na íntegra desse projeto, tá? É o projeto de lei número 1589. O município realizará... todo e qualquer deslocamento de servidor público e autoridade política do município de Ijuí, que seja relativo a compromisso de trabalho, representação oficial e interesse público, passarão a ser realizados por táxi. Gente do céu, será que esse vereador não sabe que nós temos motorista na prefeitura, que nós temos veículos na prefeitura e que esta é uma atividade que a Constituição determina que seja realizado por cargo concursado? Gente do céu, eu não acredito que esse vereador não saiba disso. Mas querer implementar a cartilha do PMDB, aqui não, tá? E da mesma forma, a gente já deixa um recadinho aqui, a gente já entrou com 2 notificações extrajudiciais ao Poder Executivo, a respeito, então, das nossas perdas salariais. A negociação está muito bonita, a fala está muito boa, mas resultado que é bom até agora, nenhum, nada, né? Então... nas últimas semanas a gente pressionou um pouquinho mais, tivemos algumas reuniões, né, Annelise? Teve gente que praticamente trocou de cor. E aí, como resposta, tem essas falas que a prefeitura não tem dinheiro. Aliás, isso aí são cursos que esse pessoal está recebendo, alguns prefeitos estão recebendo aí, não sei, porque a fala é a mesma em todos os municípios. Nenhuma prefeitura, do nada sumiu o dinheiro. Nenhuma prefeitura tem dinheiro mais, né? E Juiz não está diferente, tem gente falando que vai atrasar 13º, que vai atrasar férias, tem gente falando que é para o trabalhador sair de férias e quando voltar, talvez receber um terço constitucional de férias. Um terço constitucional, senhores. Um terço que está na Constituição, direito adquirido com muita luta, com muito sofrimento. Houveram pais que deixaram seus filhos órfãos para que se tivesse direito ao 13º, para que se tivesse direito a um terço constitucional. Esses direitos não nasceram do nada. Eles nasceram através da luta e do sangue de sindicalistas que estiveram antes de nós. E enquanto nós estivermos à frente do sindicato, nós não vamos deixar isso acontecer. Não adianta vir com terrorismo mediático. Não adianta vir com terrorismo. Já chega o Sartori lá no governo estadual. Não adianta vir com conversa fiada. Nós temos os números, nós temos as informações do Tribunal de Contas e agora é o momento em que ou as coisas se resolvem ou então nós vamos para a luta. E a luta a gente sabe que ambos os lados perdem. Perdemos nós, perdemos a gestão pública, já comunicamos isso de antemão aos nossos governantes. É bom, como eu mesma falei, a corrente está aí e ela deve ser usada para o bem. Então, o diálogo ainda está aberto, mas a nossa paciência já está se esgotando e a gente está bem provido de pessoas que nos estão apoiando. Estamos agora também, hoje nesse programa, muito gratos pelas pessoas que colaboraram para deixar o seu recado também. Tem o recado do Éder da CGTB, tem o recado do deputado Jefferson Fernandes. Vamos escutar então hoje o recado da CGTB. São servidores públicos do Estado do Rio Grande do Sul. Aqui quem fala é Jefferson Fernandes, deputado estadual. Ao estudar o pacotão do Sartori, fiquei muito preocupado
com a perseguição aos direitos dos servidores públicos gaúchos que menos recebem. São 31 projetos, dentre eles 8 emendas à Constituição Estadual. As principais alterações são as seguintes: retira-se da Constituição a obrigação do governador pagar em dia a folha e lhe autoriza a parcelar em até 2 anos o 13º salário. O percentual a ser pago de previdência sobe para 14%. Extingue o adicional por tempo de serviço e também a licença-prêmio. Amplia para 25 anos o tempo mínimo de serviço na Brigada Militar para aposentadoria e acaba com a promoção na reserva. E atenção, o policial militar que não tiver averbado o tempo trabalhado fora da instituição até o momento da aprovação dessa lei, perderá esse direito. Além disso, os servidores seletistas ou contratados temporariamente pelas fundações a serem extintas, todos eles serão demitidos. Nós temos apenas 30 dias para analisar essas medidas. E o que é pior, as portas da Assembleia Legislativa estão fechadas para as representações das categorias poderem conversar com os deputados. A votação deve se dar entre Natal e 1º do ano, justamente num período de difícil mobilização. Tenho plena convicção que o pacotão do Sartori não é para ter mais recursos para saúde, educação e segurança, como diz o governo. Se assim fosse, ele não estaria legalizando o pagamento atrasado da folha, por exemplo. Não há serviço público sem valorização dos servidores. Na verdade, o governo Sartori está a serviço da ideologia de combater o setor público e, ao mesmo tempo, entregar empresas públicas rentáveis para seus amigos ricos. Não questiona a fundo as isenções fiscais, nem combate a sonegação de impostos. Portanto, eu sugiro que essas informações sejam divulgadas e que haja uma ampla união e mobilização de todos, incluindo aqueles trabalhadores da CE, CRM, Sulgás, Corag e outras empresas que estão para serem privatizadas, assim como também aqueles que atuam nas fundações que vão ser extintas. Vamos à luta, porque se depender só do placar dentro da Assembleia Legislativa, nós da oposição, junto com o povo gaúcho e com os servidores, certamente seremos derrotados. Como a Annelise falou, o programa está tão recheado, tem tanta gente aí que colaborou conosco nesse programa, que houve aqui uma falha técnica, a gente acabou puxando o áudio errado, mas não tem problema. Esse foi o recado então do deputado estadual Jefferson Fernandes, falando um pouquinho também, né, das maldades do PMDB, só que a nível estadual, né? E pensando ainda a nível estadual, depois nós chamamos então o pessoal da CGTB, mas pensando ainda a nível estadual, a gente estava em Porto Alegre num curso, Annelise, e eu tive a grata satisfação, juntamente com os colegas Roger e Lucimara, de conversar com o pessoal do CEPERS, que estava lá então em frente à Assembleia Legislativa lá, bloqueando a Assembleia Legislativa, tentando impedir o pacotaço de maldades do Sartori. Vamos escutar então o que o CEPERS deixou para nós de recadinho aí? Nós estamos aqui com a dona Elenir Aguiar Schirer, ela que é presidente do CEPERS, vai deixar uma mensagem para nós nesse momento. Companheiros de luta, nós estamos aqui hoje fechando a Assembleia Legislativa, simbolizando, o governo hoje queria protocolar os projetos de ajuste fiscal. Hoje nós fechamos a Assembleia simbolizando que temos disposição de luta, que vamos resistir e não vamos permitir que esse ajuste seja feito, porque, na verdade, a proposta do governo é inviabilizar o estado do Rio Grande do Sul, vendendo todas as nossas riquezas e deixando uma dívida que vai ultrapassar 80 bilhões se for assinado este acordo com o governo. Estamos na luta, vamos unificar, inclusive, as nossas lutas com os municipais, porque atacar as políticas públicas atingirão a todo o povo gaúcho. Essa foi a professora Elenir, é o CEPERS na luta sempre, demonstrando para todos nós o que é um sindicato de luta, um sindicato atuante.
bastante louvável a atitude do CEPERS. Quero aqui, assim, externar a nossa solidariedade como sindicato. Sei que não é fácil ficar lá de vigília em Porto Alegre. Porto Alegre faz tempo que o palco é de vocês. Continuem na luta, é assim mesmo. A gente precisa preservar esse espírito de luta para não abrir a vigilância contra, porque é só o que eles estão esperando, que nós nos abaixamos, como diz a música, e não podemos. Se tivermos que ir novamente a Brasília, iremos a Brasília, nem que seja em dezembro. Esse é o recado também da nossa CGTB. A FEMERX está de novo nos chamando para um dia de luta bastante grande, bastante louvável. Queremos chamar a todos os colegas, servidores públicos, isso tanto faz da esfera estadual, municipal, federal, que engajem-se nessa luta. Nós somos servidores públicos e somos os primeiros que vamos ser afetados com os 20 anos de descaso, de congelamento dos gastos públicos na educação e na saúde. Ouçamos agora novamente, então, o recado que nos deixa um dos representantes da CGTB. CGTB. Boa tarde, Annelise, nossa presidente, Ronei, nosso diretor dos sindicatos municipais aí. Aqui é Éder Pereira, da Central Geral dos Trabalhadores do Brasil, diretor estadual e da direção nacional. Quero agradecer o espaço, à Central, para trazer o apoio a esse sindicato combativo que está presente na comunidade de Juí. Quero também dar uma boa tarde aí para a comunidade de Juí que está nos ouvindo e dizer que realmente a luta dos municipários no país todo está muito árdua e não seria diferente aí em Juí, pois a falta de valorização do serviço público, hoje em dia, está sendo cada vez mais feita e os trabalhadores ficam cada vez mais sem condições de poder exercer o seu papel de prestar um serviço de qualidade à população. E aí, em Juí, eu sei que a luta é árdua para que os servidores públicos sejam valorizados de verdade, e esse sindicato nunca falha a essa missão. Quero dizer que nós da Central estamos apostos e preparados para apoiar em qualquer circunstância, em qualquer medida que o sindicato achar que tenha que ser, pois não podemos deixar a população desassistida, o município sem atendimento, por conta de uma má gestão do executivo em não cumprir com as suas tarefas legais de valorizar o servidor para que o serviço público seja valorizado e de qualidade. Então, Ronei, diretores do sindicato, população, a gente quer trazer aqui, com certeza, a nossa indignação da falta de valorização ao serviço público e ao servidor público. Não mediremos esforços, para, se preciso, juridicamente ajudar e também pessoalmente ajudar esse sindicato que estará, com certeza, lutando pelos seus representados na Prefeitura de Juí, mas também lutando por melhores condições de atendimento à população. E este é o papel desse sindicato combativo. Garantir que a população tenha um serviço público de qualidade através do seu servidor sendo valorizado e através da máquina pública tendo condições de prestar um serviço de qualidade. Então, boa luta a todos aí, estaremos sempre juntos e assim que precisar, mais uma vez, é só chamar que estaremos disponíveis aí para dar o apoio necessário a vocês. Um grande abraço a todos, boa luta aí. Annelise,
assim como há o direito à livre associação sindical, a democracia, o Estado de Direito, prevê a liberdade de qualquer um se filiar a qualquer sigla partidária. Porém, eu tomo uma liberdade que, na verdade, eu não tenho aqui nesse microfone agora, para pensar junto com os nossos ouvintes. Um país onde o presidente é acusado de corrupção, tem provas cabais, concretas, e ele é isento sequer de ser investigado, comprando com dinheiro público, com emendas parlamentares e com cargos os deputados. Um país onde um dos principais deputados da nossa região aqui defende com unhas e dentes a deforma previdenciária, aquela onde os vovozinhos vão ter que ficar trabalhando porque o Temer diz que nós vamos viver até os 140 anos. Um país que congela investimento em saúde, educação, segurança, assistência por 20 anos para gastar metade do orçamento da União. Trilhões e trilhões. Dinheiro que eu nunca vou ver na vida. Com banqueiros, com investidores estrangeiros, repassando nosso dinheiro para o exterior. Um país onde o governador do estado dá calote no servidor público, em vez de valorizar o servidor público, dá calote e aplica terrorismo, não pagando em dia o salário dos servidores. Um país onde um vereador faz um projeto que, no mínimo, várias pessoas na rede social se perguntaram: será que isso caracteriza legislar em causa própria, esse dos taxistas? Então, todas estas coisas, a Conferência Nacional de Vigilância em Saúde suspensa. Medo da população, medo do povo, deforma trabalhista, deforma previdenciária, terceirização da atividade fim. Num momento assim, eu quero convidar a reflexão os nossos ouvintes. Se você é uma pessoa de bem, se você é uma pessoa honesta, sincera, batalhadora, trabalhadora, e talvez por ideais, e talvez por outras razões, em algum momento se filiou ao PMDB, na conjuntura que nós estamos vivendo, será que não é hora de você pedir a desfiliação desta sigla? Desta sigla que tanto tem desgraçado o povo brasileiro, com projetos que de uma ponte para o futuro, na verdade, é uma ponte para o retrocesso? Eu só posso perguntar. E para te ajudar a
essa música foi inteiramente dedicada a essas pessoas que hoje estão atreladas ao P que seja, né? Ao P que seja. Nós aqui estamos com o P de povo, Jonei. P de povo que sofre com a reforma trabalhista que entrou em vigor dia 11 de novembro e que já chegou em Juí. Logo vamos sofrer as consequências das gestantes trabalharem em locais insalubres, porque é uma lei que ampara o patrão que ela possa trabalhar, mas onde é que está o direito a essa criança a não sofrer as consequências, a essa mãe que gera esse filho, que leva esse filho, ela poder optar? Então ela não vai mais poder pensar no seu filho que está correndo risco, porque ela está trabalhando em locais insalubres. A lei ampara o patrão. A lei chegou até nós, cidadãos. A lei chegou até nós, empresário. Pense no seu trabalhador. Sei que vocês também vão sofrer essas consequências dessa reforma trabalhista. Não pensem que não. Então, engajem-se a essa luta para o dia 5, ou que seja dia 4. Existe um movimento grande aí para, de novo, desmistificar esse ato que será o dia de paralisação nacional, mas que na medida do possível ainda temos 15 dias, como diz um áudio que recebi hoje de manhã do pessoal dos caminhoneiros, temos 15 dias para nos comunicar e dizer então e mobilizar toda a categoria de trabalhadores, empresários que forem, fechem as suas portas no dia 4 que seja, ou no dia 5 aqui em Juí. Vamos parar em Juí, vamos parar o Estado, vamos parar esse país no dia 5. Agora tu imagina, Annelise, nós vivemos um momento de revolução aí, as mulheres tomaram conta do mercado de trabalho, né? Estão em todas as profissões, sem exceção, né? E aí vem uma reforma trabalhista defendida com unhas e dentes pelo deputado Peronde, aqui da nossa região. Defendida com unhas e dentes pelos deputados do PMDB. Defendida com unhas e dentes por 2 dos nossos 3 senadores gaúchos. E essa reforma não só permite que a mulher trabalhe em local insalubre, ela obriga, inclusive ameaçando a mulher gestante de sofrer sanções se não trabalhar em local insalubre. As centrais sindicais se ergueram, os sindicatos, as federações se ergueram, tá? E aí saiu uma medida provisória. E essa medida provisória diz, então não precisa mais trabalhar em grau máximo, só é obrigado a trabalhar em grau mínimo e grau médio. Cadê o princípio da Constituição do direito à vida? Do direito à dignidade? Se o PMDB exige que uma gestante, talvez em 8 meses de gravidez, 8 meses e meio, tem que trabalhar num local insalubre, que tipo de ser humano lidera este tipo de reforma? E você que está na base, que não tem nada a ver com isso, que por alguma situação, por alguma circunstância, está afiliado a esse partido, a tua forma de combater é também, no mínimo, desfiliando desse partido. Escolha qualquer outro, mas enfraqueça essa gente que quer realmente lucrar às custas do sangue e da morte das pessoas. Enfraqueça esse tipo de liderança, tá? Gente, para além da reforma trabalhista, nós temos mais um desafio, né? Então essa gente não para de tentar atropelar o povo. E tem aí, e eu escutava essa semana o Peronde novamente na TV, falando, mentiras inclusive, e falando que até dezembro eles querem aprovar a reforma previdenciária. E por que eles querem aprovar a reforma previdenciária até dezembro? Porque ano que vem é ano eleitoral, e tem um limite ali jurídico de até quando eles podem ir, além do próprio receio que eles têm da população. Tá? Então vamos escutar um videozinho que explica um pouquinho o que é a reforma previdenciária na verdade. A real verdade da reforma previdenciária. Vamos escutar um videozinho. Mesmo com a
grande insatisfação popular, o governo ainda quer mexer na sua aposentadoria. Temer quer propor uma nova versão da reforma com idade mínima de 65 anos para homens e 62 para as mulheres. O governo quer também aumentar de 15 para 25 anos o tempo mínimo de contribuição. Será o fim da aposentadoria para muitos brasileiros que trabalham na informalidade. A CPI da Previdência já desmascarou as mentiras divulgadas pelo governo para tentar justificar essa reforma absurda. O relatório final da CPI é claro. Para melhorar as contas da Previdência Social, o governo não precisa cortar direitos, nem deve obrigar a população a trabalhar até morrer. A solução é mexer nos verdadeiros problemas que sugam as receitas da Previdência Social. O primeiro passo é acabar com o desvio de recursos para outros setores. Só em 2016, a desvinculação de receitas da União tirou mais de 90 bilhões da Seguridade, o que representa mais da metade do suposto rombo divulgado pelo governo. As quadrilhas que fraudam benefícios sociais devem ser combatidas. Para isso, é necessário contratar e investir na qualificação dos servidores da Previdência. É preciso reestruturar o processo de julgamento administrativo das dívidas de empresas com o INSS. Além da falta de pessoal, há procedimentos que beneficiam os devedores. Como está, seriam necessários 77 anos para julgar todos os processos tributários em fase administrativa. As renúncias fiscais que beneficiam grandes empresários devem ser revistas. O valor que deixou de ser arrecadado com essas isenções em 2016 soma quase 1/3 do suposto déficit da Previdência. E além disso, o mais importante é cobrar as grandes empresas, que devem mais de 450 bilhões para a Previdência. As regras atuais de refinanciamento das dívidas são um verdadeiro convite à sonegação. Os frigoríficos e as mineradoras estão no topo da lista de maiores devedores e continuam com suas regalias e concessões, enquanto recebem generosos benefícios fiscais e financiamentos do BNDES. É preciso acabar com esse absurdo. Quem deve para a Previdência não pode receber isenções, concessões, benefícios e empréstimos do governo e precisa ser cobrado para que pague suas dívidas e passe a contribuir mensalmente para a Previdência Social. Sobre essas dívidas, o governo não fala, não é? Temer e seus aliados preferem manipular dados e divulgar informações mentirosas para tentar te convencer que a reforma é um mal necessário. Todo esse teatro não é feito à toa. O objetivo é acabar com a sua aposentadoria e com a previdência pública. Querem estimular os bancos com a previdência privada, sem qualquer garantia futura de benefício para os trabalhadores. E você, vai aceitar que mexam nos seus direitos? Em 2018, tem eleições. É hora de mostrar a sua indignação para impedir que os deputados e senadores aprovem esse desmonte. Compartilhe esse vídeo, atue contra a reforma da Previdência e ajude a pressionar os parlamentares. Diga não à retirada de direitos. Não é sobre ter o melhor presidente para esse lugar. É sobre encontrar um político honesto que eu possa votar. É sobre eleger alguém que se preocupe com nossa nação. Pois é, como a gente é um programa que leva as informações, a gente recebe os vídeos, a gente compartilha sim, é nosso dever, é nossa obrigação compartilhar com todos os trabalhadores toda e qualquer ação que esse governo fajuto está fazendo. A nossa mídia é informação ao trabalhador. Por favor, trabalhador, junte-se a seu sindicato de base, comecem a participar das ações sindicais que acontecem. Não é só nosso sindicato, mas todos eles. Nós temos um movimento sindical engajado aqui em Ijuí, formado por mais de 14 sindicatos. Por favor, trabalhadores, vocês estão sendo assessorados, vocês procurem os seus sindicatos antes de qualquer ação cometida pelos governantes, pelos seus patrões.
porque eles também estão sendo assessorados pelos seus sindicatos. Temos aqui avisos, né, Ronei? Vamos aos avisos dos novos conveniados. Rapidamente, então, dizer para os colegas, principalmente para os municipários, da nossa felicidade e da nossa alegria. Porque o projeto que nos elegeu, né, que elegeu essa chapa lá em 2015, boa parte dele a gente está conseguindo realizar. Tá? A área de lazer foi votada, foi aprovada, temos o dinheiro em caixa, já estamos só verificando a parte jurídica do terreno para ver se vamos comprar esse ou não, providenciando a parte também do projeto e tudo mais. A questão da viabilidade de implementar um restaurante popular. Não foi possível como a gente imaginou dentro da sede do sindicato, mas hoje o servidor tem aonde almoçar no centro da cidade por R$10. Então, por apenas R$10, numa das nossas empresas conveniadas, tu tem onde almoçar. A questão de diversificar e ampliar a quantidade de empresas conveniadas, então tínhamos em torno de 20, hoje temos mais de 60, quase 70 empresas conveniadas em diversos ramos de atividade. A assessoria jurídica não só mantivemos, como ampliamos o serviço dela e recentemente aprovamos na reforma do Estatuto, para o ano que vem, a partir de março, que é o novo orçamento, nós teremos alguém, a assessoria jurídica, pelo menos 20 horas, para atender sindicâncias e processos administrativos dos servidores, sem custos e contrapartida para o servidor. Totalmente pago, então, pelo Caixa Geral do Sindicato, pelo imposto sindical que cada trabalhador, então, repassa para o sindicato. Então, são algumas demandas que a gente foi atendendo e foi concretizando. Falando ainda dos convênios, Anne, dizer que a gente ainda quer ampliar ainda mais a quantidade de convênios. Sentimos ainda uma fragilidade quanto ao setor de cabeleireiros. Então, se tiver algum cabeleireiro ouvindo e que gostaria de se conveniar ao sindicato, pode entrar em contato conosco. Também do setor automotivo, pintura, mecânica, chapeamento. Então, toda a parte do setor automotivo também pode entrar em contato conosco. Contadores, todos os anos o servidor público, mesmo que ganhando pouco e muitas vezes declarando como isento, ele tem que fazer a sua declaração do imposto de renda. Então, nós precisamos ter algum contador ou alguns contadores, algumas opções para que o servidor possa procurar, talvez com um valor diferenciado, e buscar aquele que ainda não tem quem o faça, buscar esses profissionais. Entre outros ramos, mas esses são alguns ramos que a gente sentiu, então, uma fragilidade. Podem entrar em contato conosco, que a gente deseja ampliar também a questão dos convênios nesses 3 segmentos. Temos também alguns avisos. Eu quero aqui, com muita alegria e satisfação, agradecer aos meninos da nossa rede pública aí, que estão engajados no campeonato de futebol de salão, pelo apoio que dão a nós, porque vocês sabem, mulher não entende muito de jogos, né? Mas a presidente, então, abriu para que vocês pudessem ter esse momento de lazer. Estou bastante otimista quanto ao jogo, quanto ao início desses jogos, na terça-feira, lá no ginasião. Compareçam todos, é um momento de integração, de lazer entre colegas de serviço, é necessário. O pessoal, eu sempre digo assim, a vida não é só trabalho, casa, trabalho, trabalho, casa. A gente está virando assim uma forma já de pessoas, mais ou menos que nem aqueles filmes de ficção, onde os zumbis estão caminhando de cabeça baixa e não conseguem mais nem tempo para se conversarem. Então, os jogos é um momento para isso, para espairecer um pouco esse estresse todo que é fruto do trabalho. Também temos pela frente aí o Natal da Criança, dia 16. Estamos essa semana encaminhando as fichas para que as mães, os avós, então, botem o nome da criança para que ela também possa receber o seu mimo na tarde de Natal e poder participar dessa linda festa que a gente sempre, com muito carinho, proporciona aos filhos dos nossos associados. Esse ano com uma programação muito especial, eu acredito, como pai de 3 nenês, né?
Eu acredito que vocês vão gostar muito e os filhos de vocês vão gostar mais ainda. Anne, eu não posso deixar de ressaltar o orgulho que eu tenho de ser servidor público. Sabe, no momento em que muitas vezes o servidor público está sendo criminalizado, lembrar que a gente entrou pela porta da frente, que a gente fez um concurso, que a gente passou numa prova e que a gente dedica a vida da gente em prol de servir a comunidade e de servir os cidadãos. Então, o orgulho que a gente tem de ser servidor público, apesar de toda essa perseguição da classe política, porque no fundo a classe política nos teme, tem medo de nós, porque eles passam, nós ficamos. E uma coisa que eu digo sempre, apesar das dificuldades, apesar de todas as dificuldades, eu ainda sou um sonhador, eu sou um romântico sonhador. Por isso que eu quero aqui, já indo para os finalmente, convidar todas as lideranças para que possam estar presentes na Assembleia do CODEME, Conselho de Desenvolvimento Econômico de Juí, que vai acontecer no dia 28, nas dependências da ACI, às 19h30, a comando da pastora Ana, nossa coordenadora, com o objetivo de debater um pouco mais essa conjuntura e também várias pautas importantes. E oferecer essa música aí, que é uma música que me lembra muito dos tempos de pastoral de juventude. Essa música eu escolhi com muito carinho, que ela diz assim: a gente tem que acreditar no amor, a gente tem que acreditar na esperança, a gente tem que acreditar nos sonhos. Eu creio na semente. Lançada na terra, na vida da gente. Eu creio no amor, eu creio na semente. Lançada na terra, na vida da gente. Eu creio no amor, no canto sonoro da ave que voa. A liberdade é um grito, bem alto ressoa. No jovem que luta, a esperança se faz. A semente que nasce é vitória da paz. Eu creio na semente, lançada na terra, na vida da gente. Eu creio no amor, eu creio na semente, lançada na terra, na vida da gente. Eu creio no amor, na voz dos pequenos reunidos em prece, no serviço e louvor, vida nova acontece. Na força do povo, um novo dia já brilha. Na mesa de todos, eis o pão da partilha. Eu creio na semente, lançada na terra, na vida da gente. Eu creio no amor, eu creio na semente, lançada na terra, na vida da gente. Eu creio no amor, nas mãos que semeiam o sonho de Deus, na terra de todos, presente do céu. Eu creio sim na semente lançada pelos nossos antepassados, antepassados esses que lutaram pelos direitos adquiridos que hoje temos. Não podemos, não devemos nos omitir. Que vocês tenham um bom fim de semana e que vocês engajem-se na luta
em dezembro agora, que seja o dia que for. Sabemos nós, entidade sindical, de que estão articulando para que isso não aconteça. Por isso que há divergências em dias, mas nós ainda vamos descobrir e vos comunicar. Paramos o país em dezembro para que a reforma previdenciária não aconteça. As demandas são muitas, mas o SSPMI não para. E a luta é parte do nosso ideal, é a principal parte do nosso ideal, porque é a nossa razão de ser. Seja a luta contra o governo do Estado, que dá calote no servidor, seja a luta contra o governo federal e esse partido que é o PMDB, que hoje está estraçalhando com a vida dos pobres, seja a luta contra o governo municipal, se este insistir em não valorizar os trabalhadores, tá? No mínimo tem que cumprir com aquilo que foi combinado e acordado de ofício, acordado formalmente durante as negociações do reajuste para 2017. E nós ainda estamos esperando qual é a proposta de índice de reajuste para 2018. O SSPMI não para. Gente, Deus abençoe muito. Boa semana para todo mundo. Até semana que vem. Semana que vem não estarei aí.